Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Todos bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Deixa eu ver se estamos conectadas. Estamos. Boa noite, meu amigo. Quase surtando? Sim, estou quase surtando. Mas vamos embora, né? Como é que eu posso falar alguma coisa depois de uma bela sessão em grupo que a gente teve ontem? É que eu sou teimosa, né? Eu sou teimosa e muito questionadora. Está cedo para surtar, nem deu um ano, pois é. Aí acontecem essas coisas, né? Mas já não podia ter virado? Podia ter virado. Eu vou falar para você, meu amigo, que eu tô na página final de para finalizar a compra, tá? É fogo, né? Mas sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Essa semana nós vamos falar sobre espelhos. Boa noite, Fran. Vai mandar um crédito para ajudar. Ai, meu amigo, que loucura. E se eu falar para você que eu entrei ontem lá na Magia Cristalina e tem um oráculo só daquele? Parece que está me esperando, Benedito. E ainda vamos na feira. Pois é. Boa noite, Fran. Boa noite, Carla. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, Larte, ainda tem a feira domingo. Coração fica como? Não é verdade? Gláucia, Laude, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, meninas. Como vocês estão? Estava aqui batendo um papo com Laerte. Umas coisas doidas que acontecem de um dia para o outro. Ontem sessão em grupo, hoje já tive uns chamados, umas coisas doidas aí. Eu falou, meu pai. É sobre isso. Boa noite, Maria José. Boa noite, Renadir. Ficou de boa, Glaucia? Hoje eu só recebendo recadinhos da espiritualidade, coisa mais doida. E aí eu sou muito questionadora, aí eu fico, mas para que você quer isso? Eu não entendo. Feliz aniversário, Glau! Muitos anos de vida, muito amor, muito sucesso, muitas coisas maravilhosas, muita prosperidade, muito ouro, muito dinheiro, muito de tudo para você, viu? Maravilhosa. Maria José, boa noite. Boa noite, gente. Rose, boa noite, minha linda. Parou, foi muito profundo ontem. Ontem a nossa sessão em grupo foi extremamente profunda, né, gente? Tivemos muitos recados da espiritualidade ontem. Oi, Andréia, boa noite. Ontem foi maravilhoso, né, gente? Ontem foi uma conexão assim incrível. E depois que terminou, o recado da Esmeralda para mim era sobre isso, né? Era o que a gente tinha que fazer e as pessoas que estiveram ali estavam preparadas para aquilo. Aí chorei também aqui do outro lado, tirei a carta que eu tinha que tirar. Ouviu bastante? A música. Boa noite. Sim, desculpa, gente. Colocou até a rampa, você viu? Eu adorei a parte da rampa também, adorei. Carlinha, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora começar nossa live. A hora que falo da rampa é maravilhoso, né? Você vê que é bem pessoal, né? Eu achei maravilhoso. Então, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Essa semana nós vamos estar falando sobre espelhos.
Recadinhos, quem ainda não segue o perfil, bora seguir o perfil. Então, clica aqui no meu nome e segue o perfil. Essa semana nós estamos falando sobre espelho. Semana passada a gente falou sobre mediunidade. Cada semana a gente desenvolve um tema diferente. Lives todos os dias, 7 horas da noite, para conhecimento. E sessão em grupo fechada, aula prática de domingo, 7 horas da noite. Dito isso, aqui nas notas de live, vocês têm o tema da minha live e já tem a sessão em grupo aberta para domingo. Certo? Se você ainda não participou de uma sessão em grupo comigo, saiba que as nossas sessões em grupo fechadas são partes práticas de 2 horas. Entrando para o grupo, participando da sessão em grupo conosco, você já tem o voucher direto para o grupo Alquimia das Almas, que é essa galera maravilhosa que está aqui, que nos acompanha com tanto amor e carinho, né, meus amores? É sobre isso. Carlinha deixando um recado aqui para vocês. Passando para deixar algumas informações. A Reisa fará essa semana inteira sobre espelho sagrado. Sabia que tem... Ah, é verdade. Gente, os e-books. Como que você tem acesso aos e-books? Esse quadradinho verde aqui em cima, vocês clicam no quadradinho verde e vocês têm acesso a todos os meus produtos disponíveis aqui no aplicativo Aura Pura. Dentre eles, a gente tem um e-book sobre vela de consagração de objeto, que a gente vai falar sobre consagração essa semana, tá? Consagração de espelho. Tem e-book sobre feitiços, onde você pode usar o espelho para potencializar o seu feitiço. Durante essa semana, vocês vão aprender sobre isso. E-book sobre velas e encantamentos, que também dá para potencializar através do espelho. Sigilos mágicos, então é um outro e-book também que vocês têm aqui, que a gente usa com espelhos mágicos para potencializar. E rituais também, que todos esses e-books que a Carla falou aqui, consagração de objeto, feitiço, velas e encantamentos, sigilo mágico e rituais, estão todos aqui no aplicativo Aura Pura, tá bom? E ela está deixando um recado aqui do seguinte: esses e-books, que são indicações, são e-books que podem ajudar vocês durante essa semana. Porque vários pontos que eu for falar essa semana sobre espelho, vocês vão ver alguma ligação com esses e-books que a Carla colocou aqui para vocês, tá bom? Caso vocês gostem de assistir para assimilar mais conteúdo, tem o meu canal, que ela está colocando aqui, o nome do canal, e lá tem várias lives que já foram dadas aqui no aplicativo. Então, se você perdeu alguma live minha, lá você vai encontrar todas as lives, tá bom? Então, tem todas as aulas lá. E elas estão divididas numa playlist com um nome semelhante aos e-books. Então, você adquire o e-book aqui e vai para a aula e já faz tudo junto, tá bom? As lives dessa semana estarão colocadas na próxima semana no YouTube, tá? E as lives da semana passada já estão subindo essa semana, tá bom? Me sigam na rede vizinha das fotinhas. Ela colocou aqui. Na vizinha, a gente tem baralhos. Gente, semana que vem teremos aula de tarô. Na próxima semana, baralho cigano. E na última semana do mês, teremos aula sobre oráculos. Reisa, não tenho baralho cigano, não tenho tarô. Me chamem por mensagem, tá bom? Eu tenho esses itens para adquirir, tá? É isso que a Carlinha tá colocando aqui, tá certo? Então, futuramente também vai ter um curso fechado sobre baralho cigano e tarô iniciando do zero, tá? Então, se vocês gostam aí desse mundo místico, pode me seguir nas redes vizinhas e conversar comigo aí que a gente ajeita para vocês. Esses são os recadinhos da Carla, tá bom? É o que eu acabei de falar, Andréia. Muitos recados. Não sei vocês, mas depois da sessão fechada de ontem, eu tive muitos recados de ontem para hoje através de sonho. Mas eu estava extremamente consciente, então era uma completa viagem astral. Tá? Inclusive me mostrando deusas, né? Que eu estou um pouco relutante de comprar um oráculo das deusas.
E essa noite eu sonhei exatamente que uma pessoa me mostrava todas as imagens das deusas e eu acordei. Ah, é verdade, Carlinha. Gente, eu sou revendedora da Sorte Lenormand. Quem quiser baralho cigano da Sorte Lenormand, entra no site e me manda mensagem, tá bom? Foi turbulenta, Rose? Lores, boa noite! Tá bom, Carlinha, já agradeço as mensagens, já me ajudou a direcionar aqui a galera. Yuri, seja bem-vindo, boa noite, Brenda, Vivi, Di, sejam todos muito bem-vindos. Bora para o encantamento de início de live, gente? A gente sempre inicia as nossas lives com encantamento de início de live e encantamento de fechamento de live. Para que é isso? O encantamento de início de live, a gente abre a nossa egrégora, se conecta com uma egrégora de estudos, para que a gente consiga absorver a maior quantidade aí de informações possíveis. E fiquem até o final, que o encantamento de encerramento de live é para que a gente feche essa energia de estudos e carregue conosco os aprendizados que a gente teve no dia de hoje. Ou seja, para colocar em prática no nosso dia a dia. Que é a parte mais importante, né? Não adianta nada a gente ficar estudando e não colocar em prática, não é verdade? Então, é sobre isso aqui no meu perfil. Então, encantamento de início de live, espelhos, portais, proteções e mitos. Vamos ver. No reflexo da dança, o véu do saber, mistério antigo a se entender. Protege, revela, faz transparecer, a alma espelha o que deve crescer. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar a nossa live? Acompanha, Carlinha, tem bastante coisa, viu? Fran, seja bem-vinda, eu amo as deusas. Eita, Vivi! É sério mesmo? Aí, Laerte, mais um sinal aqui, que eu não estava entendendo. Foi, minha linda. Eita, mas normal. Gratidão pela mandala. Maria José. Clarissa, seja bem-vinda. Laerte, você está sendo um canal maravilhoso de comunicação da espiritualidade, né? Está sendo lindo. O Laerte me explicou o porquê que poderia ser essa relação do oráculo que está me perseguindo o mês inteiro, desde o momento em que eu olhei no começo do mês de maio. E por cargas d'água, essa promoção da Alphabet era para ter acabado dia 30. E eu entrei agora ainda e tá, né? Então, pois é, Laerte. E eu digo para você, Laerte, que eu comprei o livro das deusas e não li ainda, naquela última feira que a gente foi. Eu comprei da Madras e não li. E parece que estão me empurrando, sabe? Não sei o que é. São arquétipos, pois é, são arquétipos a serem trabalhadas, o que? Na mulherada, eu vou ter que entender o que é isso daí, eu não... Vou ter que entender qual é a razão de tudo isso estar acontecendo. Gratidão pela rosa, Clarissa. Sua linda. Eu gosto, me conecto muito com Lakshmi, a deusa hindu da prosperidade. Então, tem ela no oráculo, tá? Eu vi ela no oráculo. Mas aí eu vou ter que estudar detalhadamente cada uma das deusas, porque vocês sabem como é que eu sou, né? Eu estudo, aplico, depois a gente... Gratidão pelo coração, Renadir. Lilian, seja bem-vinda, galera. Pessoal que entrou, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Sagrado feminino, ancestralidade. Pois é, Laerte. Sabrina tem me chamado a atenção por conta desse sagrado feminino. Ela tá me passando um monte de coisa do sagrado feminino e eu tô sem entender nada. Mas vamos embora. Mais um ponto que eu preciso estudar e trabalhar isso, né? Porque a espiritualidade, ela é assim. Ela simplesmente vai me empurrando e eu não entendo por que as coisas estão acontecendo e aí eu vou indo. De repente materializo umas coisas que eu falo, agora entendi. É sobre isso.
Comprei hoje o da promoção, o baralho. Qual, Rose? Da Alfabeto? Acabei de entrar num curso que fiz, está disponível até hoje. Tem todas as deusas, arquétipos, é bem legal. Tá. Estou fazendo alinhamento de chakras com o Mestre Bardot do YouTube. Tem vídeo dos 7 chakras. Super recomendo. Se inscreva no YouTube. Mestre Bardot da Sabedoria Cósmica. Exatamente, gente. Mestre Bardot da Sabedoria Cósmica é do nosso amigo Laerte. Tá bom? Tem músicas fantásticas que se conectam muito com a gente. É isso aí, Glaucia. Bora fazer marketing do Laerte também. Daniele, seja bem-vinda. Eu pesquisei no YouTube e não encontrei Laerte. Laerte manda lá no nosso grupo. Eu já sigo. Toda vez que sobe um vídeo dele, aparece para mim, porque eu já ativei o sininho já. Boa noite, Dani. Isso, manda o link de novo para a galera, Laerte. Se quiser mandar aqui na live para o pessoal também, pode mandar. Tá bom? Bora começar nossa live de hoje, gente? Hoje vai ser bem legal, tá? Vai ser bem tranquilo. Essa Renadira é boba, né? Gente. Ai, Renadir, você, eu não aguento você. Me faz muito bem. Ai, gente, bora lá? Maravilhoso, né? Nossa energia é fantástica. Da galera do Alquimia das Almas. É muito gostoso isso. Então vamos lá, gente. Hoje é dia de papel e caneta. Hoje vocês vão anotar algumas origens históricas do espelho. É sobre isso, né, Nadir? Tamo junto. Rose, bem-vinda de volta, amor. A gente se diverte, né, gente? Isso que é a parte mais gostosa de tudo isso. A gente estuda, a gente pratica e a gente se diverte. É maravilhoso. Certo? Então, bora lá. Bora começar a nossa live de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a primeira live e mais, ajudamos uns aos outros. Pois é, né? É assim que a gente se ajuda. A Reis, eu não tô entendendo nada que vai ter que comprar esse negócio, porque para mim eu já tinha virado, já tinha voltado o preço e ele tá com 50% de desconto. Ou seja, ele tá metade do valor de compra. E eu pensei, já virou, era até dia 30. Não tem por que ainda tá. Vamos aos trabalhos. Pois é, Ana Clara, seja bem-vinda. 19. Vamos aos trabalhos agora. Vamos aos trabalhos agora. Foi o Passione Lenormand. Mas a moça, você comprou no site? Ai, Rose, era só para você olhar no site, amor. Ana Flávia, seja bem-vinda. Era para avisar a Vivi. Você pagou mais caro, bem. Era só para você olhar o catálogo e você pedia com a Vivi. Aí você pagou mais caro, amor. Mas tá bom. Ana Flávia, seja bem-vinda. Eu queria o Preciosidade, mas parece que acabou. Logo, logo vai voltar, tá? Aqueles que vocês pediram que não tinha ainda, o Preciosidade, o Ametista e os dadinhos Lenormand de Ametista, assim que tiver disponível, ela ficou de me avisar. E tem o Xing também, o Xing dadinha, que não tinha disponível a mais. Assim que subir no sistema, parece que eles vão liberar, acho que agora em junho ou julho, eles vão subir no site. Eu deixei esses 4 para ela anotado e falei para ela, assim que vocês subirem no sistema, você já separa para mim a quantidade que eu preciso. Eu já deixei ela avisada, para não perder, tá bom? Então fiquem tranquilos que o Ametista, o Preciosidade, Dadinho Lenormand e o Xing, que a Dinha quer, que é um específico, tá tudo com a Gia já tá com a lista lá, tá bom? Fiquem tranquilos. E Xing, eu acho que é um oráculo, Maria José. Gratidão pela mandala, Andréia. Gratidão pela tigela de som, Laude. Seja bem-vinda, Leide.
Um dos meus, Floresta da Visão, deve ter acabado, porque eu tentei olhar no site e sumiu. Sim, acaba muito rápido, gente. Então, quem tiver interesse do Sorte Lenormand, me manda mensagem, tá? Porque eu virei parceira deles. Então, eu dou um descontinho para vocês. Tá bom? Tem um desconto aí bem legal. E aí vocês conseguem comprar com um preço mais um pouco menor do que está no site, tá bom? O preço do site não é o preço que eu tô pregando, tá bom? E o Floresta da Visão acabou sim, Daniele. Acabou, falei com ela hoje. Aí, quando acaba no site, gente, não tem previsão de retorno, tá? Mas a gente que é revendedor, elas avisam a gente primeiro, quando volta. Eu vou começar a fazer tiragem também, semana que vem, tiragem intuitiva. Aí tô louca pelo ametista. Pois é, já deixei elas avisadas, fiquem tranquilos, tá bom? Eles são super atenciosos. Então, o que acabou no site, acabou. Previsão, só mais para frente. Só que eu deixei já ela avisada. Como a Floresta da Visão já foi, a gente já fez o pedido, tem os outros que ainda tá com a lista lá com ela, tá bom? O ametista é lindo, né? Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Sobre isso, gente, certo? Então sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, nossa primeira live da nossa série falando sobre espelhos mágicos, né? Espelhos trazendo energia de proteção, energia de portal, alguns mitos também sobre espelhos. Então essa semana vai ser bem gostosa, né? Espelhos a gente já entende de várias formas, tá? Isso daqui é um espelho. Mas vocês vão entender mais para frente, tá? Então, acomodem-se, abram seus cadernos, abrem seus blocos de anotação e bora lá começar a nossa live, tá bom? Bora lá, gente. Qual é a origem histórica dos espelhos? A gente sempre começa trazendo lá de trás uma informação que às vezes fica perdida no meio de um monte de informação que a gente tem. Então vamos lá. Os primeiros espelhos não eram feitos de vidro como atualmente a gente tem eles, tá? Na antiguidade, a humanidade utilizava a superfície de água como espelho. Então, por exemplo, rios, que tinha superfície de água tranquila, lagos, que também não tem muito movimento, e até recipientes, como esse, por exemplo, com água parada, tá bom? Então eram utilizados eram utilizados como espelho natural, tá bom? A imagem ela reflete na água parada, certo? E essas imagens eram consideradas extremamente mágicas e misteriosas. Bacias de alumínio com água. O primeiro espelho foi um lago, exatamente. Os espelhos na antiguidade não eram de vidro como esses que a gente conhece hoje, tá bom? Carol, Ana Carolina, seja bem-vinda, boa noite. Então, o primeiro espelho foi um lago, o primeiro espelho foi, sim, a superfície de uma água, tá bom? Superfície da água, tá? Boa noite, Ana Clara. Seja bem-vinda. Então, rios tranquilos, recipientes que tinham água parada, tinham funcionalidade de um espelho natural. Então, a imagem refletida na água era considerada uma imagem mágica, misteriosa e muitas vezes associada ao mundo espiritual. Depois de tudo isso, que vieram os espelhos metálicos, né? Aqueles metais mais polidos, cobre, bronze, prata, que eram objetos extremamente raros e valiosos, né? Então, muitas das vezes, esse cobre, esse bronze e a prata eram reservados apenas à nobreza e aos sacerdotes, tá certo? E o restante do povo usava a água parada.
né? Um lago parado, um rio que não tem muito movimento, ou até uma tigela com água eram utilizados. Só muito tempo depois surgiram os espelhos de vidro, que são os espelhos que a gente utiliza hoje, tá? Ou seja, os espelhos são de vidros e ele tem uma camada de metal na parte posterior e são os espelhos que a gente conhece atualmente, tá bom? Então, lembrem-se que cada material ele carrega uma energia diferente. Então, pensem que um espelho d'água tem uma energia diferente de um espelho no cobre, que tem uma diferença do espelho que a gente conhece no vidro. Então, a gente que vem estudando a parte energética, né? Aqui 8 meses de aplicativo Aura Pura, a gente consegue ter essa percepção energética entre um espelho e outro. Observação, galera que já me acompanha há algum tempo, conseguem sentir a energia diferente quando eu falo de um espelho para o outro? E dentro de um ritual, dentro de um acender de uma vela, dentro de uma consagração de objetos, isso tem muito valor? Conseguem entender? Energeticamente tem uma enorme diferença. Lindo. Água, fogo e terra. Maravilhoso. É sobre isso. Dito isso, gente, a nossa relação com o espelho evoluiu, né? Mas o fascínio e o temor ainda permanecem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Espelho na água é emoção, espelho no metal é terra, gente. Vocês são demais. É sobre isso. É sobre isso. Esses alunos são nota 1000. Vocês são muito bons, gente. Muito bom. Adoro isso, essa interação. Yuri, seja bem-vindo. Mônica, amor! Quanto tempo! Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Andréia, bem-vinda de volta. Dito isso, gente, vamos viajar um pouco no tempo agora, né? Entre as grandes civilizações e perceber como que eles viam os espelhos. É legal a gente falar sobre isso. No Egito Antigo, gente, o espelho era um símbolo solar, tá? Então, o espelho, ele é associado à deusa Hathor, tá? Que é uma deusa da beleza e do amor. Aí, Laerte, as deusas. Surtei a hora que eu vi isso. No Egito, então, os espelhos eram... Você tá entendendo porque eu dei aquela surtada antes de entrar pra live? Eu falei, gente, mentira um negócio desse. Porque minhas lives, gente, eu já deixo todas prontas, né? A não ser que o pessoal do grupo Alquimia das Almas queira algum tema em específico. Aliás, essa semana o tema sobre espelhos, quem deu a sugestão de tema foi o Laerte, tá? Assim como a gente tem vários, né? Semana passada foi sobre mediunidade, foi a Maria José que deu a ideia das lives sobre mediunidade, né, Maria José? Então, quando a gente tem algumas pontuações dentro do grupo Alquimia das Almas, Reisa, fala sobre esse tema e eu trago aqui para vocês. E foi maravilhoso, né? Diga-se de passagem, gente. Acho que as sugestões estão acabando. Podem mandar mais que anoto. Pois é. Tá acabando mesmo. Eu acho que tem parte das ciganas, que acho que foi a Osana que colocou. Vou ver se eu dou na semana do baralho cigano, que ainda não está pronta a semana do baralho cigano. Mas vamos lá. Então vamos lá, gente. E hoje as deusas estão me pegando aqui, ó. Não sei o que está acontecendo, mas vamos embora. Então, no Egito Antigo, o espelho era símbolo solar e ele tinha muita associação com a deusa Hathor. A deusa Hathor é a deusa do amor, é a deusa da beleza, tá? Os espelhos egípcios na época muitas vezes eram feitos de bronze polido.
né? Então, eles eram usados em rituais de beleza e também em práticas espirituais. Então, aí já entra muito da informação que a gente já vem trabalhando sobre a parte da espiritualidade, conexão e tudo mais. Gente, vocês são demais. Eu não tô acreditando que estão mandando isso lá. Ah, eu vou ter que olhar depois, mas tá bom. Então, eles acreditavam que os espelhos refletiam não só a aparência, mas também a alma de cada ser humano, né? Então, no Egito Antigo, eles tinham essa vertente de visão da espiritualidade e que através do espelho se via além da matéria, tá? Acho que as sugestões. Ah, tá. Acho que pode dar um upgrade em velas? Pode. Também acho, Laerte. Assim como a gente está dando upgrade no tarô e do baralho cigano. Pode colocar lá. Eu também acho que é legal dar um upgrade nas velas. Eu perdi sobre limpeza e proteção. Preciso muito aprender sobre limpeza e proteção. Sei que tem e-books, mas queria livre. Então, limpeza e proteção, como a gente já teve, é bem tranquilo, tá? E o e-book tá super prático, Gláucia. Foi que a gente teve isso o ano passado e ainda não tinha esse negócio para subir no YouTube, entendeu? Lari, boa noite, minha linda. E a gente agregar ao longo das aulas. Pode ser, Laerte, gostei da ideia. Eu acho que velas é interessante a gente aprofundar, porque tem bastante coisa sobre vela. Igual o espelho, vai ter um pouco de proteção. Sim, sim. É disso que você está falando? Velas e espelhos? É isso? De Jéssica, seja bem-vinda, boa noite. Se for isso, eu captei a mensagem. Se for outra coisa, escreve aqui para mim, tá bom? Então vamos lá, gente. No Egito Antigo, então a gente já viu que usavam o cobre para a parte de embelezamento, mas também para a prática espiritual. Na Grécia, os espelhos estavam associados à deusa Afrodite. Mais uma deusa aí. A deusa Afrodite é a deusa da beleza, é a deusa do amor, também na mesma vibração energética de Hathor, que é a deusa do Egito, tá bom? Então, na Grécia surgiu também algumas crenças em relação ao espelho, aonde se dizia que o espelho poderia aprisionar almas, tá? Ou revelar verdades ocultas. E aí mais para frente essa semana eu vou falar um pouquinho sobre isso, da revelação de verdades ocultas, através de um espelho que vocês já conhecem, que é o espelho de obsidiana, tá bom? Laude, seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. E a deusa das mulheres do Alquimia da Alma. Ah, Afrodite? É isso, Renadir? Boa noite, Cá. Mas de onde você tirou isso, mulher? Nada, Cá. A gente está começando agora. Eu estou falando sobre os espelhos, como eram vistos no Egito, como eram vistos na Grécia. E agora a gente vai para a China. O Laerte tá rindo porque ele sabe do que eu tô falando. Da onde você tirou isso, Renandir? Ai, meu pai amado. Não ri não, Laerte. Da série Alquimia das Almas? Somos lindas, amorosas, fortes e fazemos a diferença. A gente tá assim hoje, só concordando e aceitando. Ai, gente, é muito louco, né? Vê umas coisas do nada. Você avisou mesmo, Laerte. Da vida, viu? A Vivi só rindo, Maria José só com os coração nos olhos. Vamos lá. Senão a gente não termina essa live hoje, gente.
Igor, seja bem-vindo, mó pai. Então vamos lá, gente. Na Grécia, os espelhos estavam esmeralda é a guia, Deus é outra coisa. Esmeralda é a guia do grupo Alquimia das Almas, que está me atazanando aqui por conta de Afrodite, que eu não estou entendendo é nada. Vocês estão escrevendo aqui e é como se vocês estivessem mandando outro recado, entendeu? E eu não estou entendendo é nada. Estou fingindo de louca. Boa noite. Mas cada uma está com um arquétipo de uma deusa. Eu entendo que pode ser isso também, Laerte. Eu entendo que pode ser isso. Mas é tudo muito novo para minha cabeça. Vamos com calma. Flávia, seja bem-vindo. Só concorda e segue o baile. O oráculo vai revelar. Eu já entendi. Eu vou, assim que terminar, eu já vou fazer o que tem que ser feito. Eu já entendi. Porque é muito sinal para um curto período de tempo. Foco no espelho. Vamos focar no espelho. Então, na Grécia, os espelhos estavam associados à deusa Afrodite, deusa do amor, deusa da beleza. E só que também acreditava, tinham crenças em relação ao espelho que ele aprisionava a alma, tá? E os espelhos também, através dessas na Grécia, eles acreditavam que além dele aprisionar a alma, eles revelavam verdades ocultas. Na Roma antiga, já havia uma superstição do espelho de que quando quebrar um espelho, pode trazer má sorte, tá? A origem do famoso mito dos 7 anos de azar. Vocês já ouviram falar desse mito dos 7 anos de azar? Alguém já ouviu falar? Levanta a mãozinha. Porque veio através de um mito. O porquê dos 7 anos de azar? Já? Certo. Já, eu morria de medo. Pois é. O mito ele está muito ligado a uma pessoa que o rei pediu para levar esse espelho para um outro reino, né? E no meio do caminho ele falou para essa pessoa que se o espelho quebrasse ia trazer 7 anos de azar para ele. E no meio do caminho o bendito do espelho quebrou, né? O bendito do espelho quebrou. E aí, o que aconteceu? Tudo que acontecia com o cara, ele falava que estava relacionado ao espelho, né? Então, daí a gente vê o quanto as nossas crenças limitam o nosso potencial também. Não é verdade? Minha mãe tinha pavor da gente quebrar espelho. Coitado do vidraceiro que quebra espelho todo dia. Pois é, já pensou, Laerte? Laerte tirou meu pensamento. Pois é. Então é um mito desse negócio de quebrou o espelho, é 7 anos de azar, né? Foi por conta dessa história que isso acabou virando um mito, tá? Então, esse famoso mito dos 7 anos de azar é por conta dessa história que aconteceu. E aí tudo que acontecia na vida do moço, ele associava ao espelho que foi quebrado no meio da viagem, né? Então, realmente isso daí tem a ver com as nossas crenças limitantes, é tudo que a gente acredita como verdade, né? Crença é tudo que a gente acredita como verdade e aí se materializa na nossa vida as coisas. Então, aí é um ponto muito importante da gente falar sobre as nossas crenças limitantes e o quanto isso pode estagnar a nossa vida, né? Em relação aí ao espelho, a gente vê isso com muita clareza. Eu não passo debaixo da escada. Pois é. Agora, gente, na China, já vou falar do Feng Shui hoje. Na China, os espelhos tinham um papel ainda mais espiritual, tá? O espelho era considerado na China um instrumento de proteção contra maus espíritos, tá? Então, os espelhos de Bagua, por exemplo, são espelhos que até hoje são usados no Feng Shui para afastar as energias negativas. Vocês já devem ter visto, né? Então, o Bagua, ele afasta as energias negativas e harmoniza os ambientes, ou seja, equilibra energeticamente os ambientes,
tá bom? E isso veio da China, né? Aqueles baguás que são espelhos e eles têm uns símbolos. Não sei se vocês já viram, tá? Então, o baguá, por exemplo, ele é usado até hoje para afastar as energias negativas e harmonizar os ambientes, tá bom? Além dos espelhos refletirem a imagem, muitos acreditam que os espelhos são portais para outras dimensões. Agora entra na parte da nossa bruxaria, né? Pelo Feng Shui não é bom ter espelho no quarto refletindo na cama, algo assim. Falam que cobrir o espelho você não dá para tirar. Opa! Vou falar sobre isso essa semana também, Vivi. Quando muitas pessoas acreditam, cria uma força enorme. Exato, cobrir depois das 18 tem até horário para cobrir? Uau! Eu tenho, Vivi, só que eu selei o meu com magia. Eu acredito total. Curiosa ouvindo. Exatamente, dá para selar um espelho, tá? Mas a gente vai falar sobre isso agora. Então, a gente vai, além do espelho refletir a nossa imagem, muitas pessoas acreditam que eles podem ser portais para outras dimensões, tá bom? Então, na bruxaria tradicional, no xamanismo, o espelho é visto como um portal de passagem, tá? Então, ele pode ser usado para acessar mundos espirituais, para comunicação com entidades ou até mesmo na parte de clarividência, como na prática da captopitromancia. Captotromancia, que é a captação de imagens através do espelho. E o que é isso? Gente, todos vocês já devem ter visto a imagem da bruxa má falando com o espelho, pedindo para o espelho mostrar quem é mais bela do que ela, e o espelho mostra, tá? Isso que vocês viram nos contos de fadas é exatamente o que eu estou falando aqui. É um espelho com funcionalidade de um portal, tá? Onde ele traz essa catopitromancia, que é a adivinhação através dos espelhos, tá bom? Algumas tradições pedem sim para cobrir os espelhos, tá? E essas tradições, elas estão muito ligadas a uma informação de que ali, através do espelho, pode se trazer ou pode trazer uma conexão com algum outro mundo espiritual. Então, às vezes, no sentido de que, por exemplo, uma pessoa morreu, ela pode vir através do espelho, não é verdade? Então, são algumas tradições que acreditam nisso, porque se acreditava que a alma poderia se perder no reflexo, ou que o espelho poderia aprisionar a essência da pessoa, tá? Então, o espelho, ele é visto também como um portal, ele é um conceito presente ainda em muitas culturas, e que será o tema central das nossas próximas aulas. Ou seja, nós vamos olhar para os espelhos como forma de captação também energética, tá? Então, vocês vão entender mais para frente durante essa semana de que forma a gente pode usar o espelho como um portal energético, tá bom? Eu cobri o espelho do quarto, bruxas. Eu fiz no meu espelho do quarto e no banheiro, fechei. Perfeito. Daniele, seja bem-vinda. Eu tenho uma porta do armário no quarto, mas não reflete a cama. Está de frente para a porta de entrada do quarto. Quando passo incenso no quarto, passo no espelho também. Preciso aprender a selar, não sabia disso. Sim, dá para a gente selar o espelho, fechar o espelho e deixar ele só como funcionalidade refletora, tá? Precisa cobrir o espelho se estiver de frente da porta do quarto. Você está perguntando se você precisa cobrir o espelho se estiver de frente da porta. Não precisa cobrir o espelho, gente. Essa semana vocês vão aprender a selar o espelho. É mais fácil do que ficar enchendo a casa de lençol, tá? Universos paralelos que trazem energia de outras dimensões. Parece loucura, mas é realidade.
Cat, eu também não, Reis aqui me ensinou. Flávia, seja bem-vinda. Colocar o cupom de Metatron atrás do espelho ajuda? Porque me ensinaram isso. Cubo de Metatron. Eu não sei qual que é o cubo de Metatron, eu nem sei qual que é. Eu não trabalho com esse cubo, não, então eu não vou saber te responder. Mas a Renadir está aqui, se ela souber, ela já te responde. Geometria sagrada. Então, eu já vi esse cubo, mas eu não trabalhei com ele ainda não, então não vou saber te responder. Tá? Mas você consegue selar o espelho. Atrás não funciona, a Renadir está falando. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês estão pensando só no espelho de vidro. Deixa eu dar um parêntese aqui para vocês. A tela do celular é um espelho. Só para vocês situarem um pouco esse negócio de espelho, tá? Celular é espelho. Televisão é espelho. Tela de computador é espelho. Então, calma lá. Respira. A gente só está pensando no espelho de vidro. Mas tem muito espelho que vocês, se vocês forem tomar nota, tem muito mais espelho do que vocês imaginam, tá? Quando for dormir, tem que cobrir o espelho, se refletir a cama. Algumas tradições dizem que sim, mas vocês vão aprender a fechar os espelhos, tá bom? Para não ficar aí cheio de lençol a casa de vocês, tá? Qualquer superfície refletora é um espelho, exato. A gente começou falando lá atrás da água e tudo mais, né? Então, dito isso, gente, qualquer superfície que reflete é um espelho, tá? Tudo que reflete no geral, tá? É isso, é tudo. Então, vamos lá, vamos respirar, certo? Gente, é muito amplo falar sobre espelhos. A parte legal é que essa semana vocês vão entender tudo isso. É muito amplo. E a gente consegue fazer o fechamento deles para que eles tenham só a funcionalidade refletora. Assim como a gente consegue fazer o fechamento, a gente também consegue fazer a abertura energética deles, tá? Dani usa o chucurei símbolo na tela. Também pode. Juliana, seja bem-vinda. Já identifiquei 5 virados para mim. Calma, muita calma, gente. Essa semana a gente vai falar só sobre o espelho e vai ser fantástico, vocês vão ver. Tá bom? Isabel de Lourdes, seja bem-vinda. Respira. Muitos lençóis na casa vai virar uma casa fantasma. Exatamente, Rose. Tema polêmico, sim, porque tem muitos refletores que a gente nem imagina, toda a superfície de vidro. Gratidão pelo crédito, Isabel. Tudo que é refletor, ele funciona como uma energia de... É um espelho. Ele está refletindo, tá bom? Então, dúvidas sobre o vendo o espelho como portais, a gente trouxe aí a energia falando da bruxaria tradicional. Quem não participou das aulas de bruxaria, tem e-book aqui para vocês. Então, tem 2 e-books aqui falando bruxaria, paganismo e Wicca e bruxaria natural. Então, dentro da bruxaria natural, vocês podem incluir a parte de espelhos, que é muito interessante para vocês trabalharem, tá? E, na verdade, na aula de bruxaria natural, a gente falou sobre o espelho. A gente falou. Fogão, micro-ondas, misericórdia. Só que em casa já achei os 10. Precisa surtar, não, gente. Vocês estão começando a tomar consciência desses espelhos e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, tá bom? Dá para colocar, tá aqui na nota de live, Lores. Já deixei o link da sessão em grupo fechada. A Lores está falando assim, ó, não sabia que dava para colocar o link da sessão nas notas. Gente, sessão em grupo para domingo sobre espelhos
Já está aberta a sessão em grupo. Aqui nas notas de live você tem o link, tá? Mas para quem não conseguir clicar aqui na nota de live, clica no meu perfil, você vai ver um card logo na entrada lá, tá bom? Então a gente vai fazer a parte prática de espelhos. Aliás, vai ter consagração de espelho, vai ser bem legal, tá? Calma, gente, vocês vão selar esses possíveis portais. Eu não tenho essa superstição com espelho. Tô juntando moedinha. Bora lá, gente. Tá bom? Vocês vão aprender essa semana, fiquem tranquilos, tá tudo bem, tá bom? Enquanto a gente não tem consciência, tá tudo bem. A partir do momento que a gente toma consciência, fala, nossa, interessante, vou ter que dar um jeitinho nisso, tá bom? Hoje foi light. Certo? Agora o papel dos espelhos dentro da parte esotérica e dentro da magia. Essa é uma parte gostosa que eu queria muito falar com vocês. Então, hoje, muitas tradições espirituais, muitas magias continuam utilizando o espelho como instrumento de poder. E aí entra a parte onde a gente fala sobre rituais, tá? Também estou juntando, Rose. É isso aí, bora juntar todas as moedas que vocês queiram para poder participar no domingo aí da parte dos espelhos. Então, hoje muitas tradições espirituais e mágicas continuam utilizando os espelhos como instrumentos de poder. E aí, aonde que entra os espelhos como instrumento de poder? Vamos lá. Eles entram em rituais de proteção. Os espelhos são usados para repelir a negatividade, devolvendo ou transmutando as energias. Abre aspas. Algumas semanas atrás a gente falou sobre a caixa de espelho, vocês lembram disso? Aonde o espelho, que a caixa de espelho com o espelho interno, ela é concentradora, e a caixa de espelhos com espelhos externos, ela é expansora. Lembram disso? A gente falou sobre caixa de espelhos aqui, tá? Então, os rituais de proteção... Naná, seja bem-vinda. Vamos juntar, Camila, que domingo tem 2 lives. É isso aí. Aí uma falou para eu fazer uma caixa de espelhos. Exato, gente. Então, dita essa informação sobre espelhos, que essa semana a gente vai estar falando sobre espelhos, você pode utilizar o espelho num ritual de proteção, por exemplo, tá? Além dessas caixinhas que a gente comentou, tá? Então, eles podem ser usados para repelir a negatividade e transmutar algumas energias, certo? Em práticas para autoconhecimento, olhar para o espelho é e deve ser feito como um exercício profundo de reencontro com a sua própria essência, tá? Então, algumas práticas de autoconhecimento utilizam, sim, o espelho para que você exercite com profundidade a sua conexão com a sua própria essência. Vocês já devem ter participado de... Acho que até aqui no aplicativo Hora Pura teve gente que já fez isso. Essa parte de conexão com você mesmo através do espelho. Ou seja, utilizar o espelho para autoconhecimento. As frases como eu me amo, eu sou próspera, eu sou linda. Tudo isso tem a ver com o autoconhecimento, tá? Então, ele entra como uma energia refletora daquilo que você busca para você. Então, além dele ser utilizado em rituais para proteção, para afastamento de energia, equilíbrio, transmutação, ele pode ser usado também para autoconhecimento, tá? E também pode ser usado em magias mais profundas, mais avançadas, tá? Como utilizar um espelho para comunicação com a espiritualidade, especialmente se ele estiver consagrado e protegido. Observação, abre aspas.
Algumas pessoas aqui participaram de algumas lives da Regiane, e a Regiane parece que em uma sessão em grupo ela trabalhou com o espelho, se eu não me engano. Porque eu lembro dos materiais que ela pediu. E se eu não me engano foi de Pombogira, tá? Essas magias mais avançadas com o espelho traz essa comunicação com o plano espiritual e também traz uma prática de autoconhecimento, tá bom? Então, um espelho consagrado, um espelho protegido na energia de um guia espiritual, ele se torna extremamente poderoso e extremamente potente, porque todo e qualquer momento que você precisar de refletir ali o autoconhecimento, o amor próprio e todas essas coisas positivas, energias positivas que traz o refletir do espelho através de um guia, através de uma consagração, através de uma proteção, vai trazer uma ligação direta com o plano espiritual, tá bom? Isabel, seja bem-vinda. Edinólia, seja bem-vinda. É muito legal falar sobre espelhos nessa visão. Então, tem rituais que podem ser feitos com os espelhos, como rituais de proteção. O espelho pode ser usado como autoconhecimento. Práticas de magias mais avançadas também pode ser utilizado o espelho através de uma consagração, um espelho bem protegido, um espelho que vai trazer aí o seu empoderamento. Tudo isso pode ser trabalhado na superfície de um espelho, tá bom? Lembrando que o que a gente começou a live falando, que tudo que reflete, nem que for um copo d'água, que ele está refletindo a imagem, pode ser usado como espelho, tá bom? Vamos fazer isso na sessão? Queria muito. Na sessão a gente vai fazer a consagração do espelho e a gente vai fazer algumas magias ali com o espelho também, tá bom? Certo? Ou seja, percebam como um objeto que é tão cotidiano pode ter funções extremamente profundas e transformadoras, né, gente? Então, tudo depende da intenção, da preparação, do respeito com que se usa a superfície espelhada, tá bom? Esse, por exemplo, ele é um espelho também, tá? E vocês vão aprender sobre isso essa semana. Sobre o espelho de obsidiana, que vocês já devem ter ouvido falar, mas essa semana a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o espelho de obsidiana, tá? Um espelho comum é aquele que a gente usa aí diariamente, sem intenção espiritual, para a gente se arrumar, para a gente decorar ambiente. Olha só o que eu vou falar agora, tá? Mas quando a gente passa a consagrar um espelho, purificar ele e trazer a consagração desse espelho, ou seja, o que é a consagração, gente? Quem não participou das aulas de consagração, tem e-book aqui para vocês, tá? Consagração de objetos. E-book no quadradinho verde, vocês vão encontrar consagração de objetos, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. A consagração de um objeto é que ele tenha função no invisível por você. Tá bom? Então, um espelho consagrado, um espelho purificado, um espelho energizado, é onde a gente traz um propósito para aquele objeto, ou seja, traz um propósito para o espelho, tá? Esse propósito, ele pode estar diretamente conectado com uma parte magia ou com uma parte espiritual, tá? E é a partir daí que ele se torna o tão sonhado espelho mágico. Então, todos vocês que começaram a olhar e começaram a ver, o fogão é um espelho, o fogão, calma, tá? O espelho comum, sem intenção, sem nada, tá tudo certo. Agora, um espelho consagrado, um espelho com intenção,
ele vai trazer uma conexão mágica, é onde você torna o espelho mágico, é onde ele começa a atuar a nível invisível por você, tá? Através de uma consagração. Vamos. Simone, seja bem-vinda. No passado fiz uns exercícios falando de frente com o espelho. Exato, é para autoconhecimento, é maravilhoso. Gratidão pelo crédito, Isabel. Vamos fazer adivinhações na bacia com água? Estamos no mês das adivinhações. Também tem gente que usa espelho também. Sim, Gláucia, bem-vinda de volta, Juliana. Não sei se vocês estão saindo e voltando, a gente sabe que o aplicativo dá umas coisas assim, mas dou sempre boa noite para quem entra de novo. E tá tudo certo. Certo? Então, fiquem tranquilos que esse espelho mágico... Tudo bem, Cláudia, tá tudo certo. É a internet. Pois é. Andréia, seja bem-vinda. Certo, gente? Então fiquem tranquilos. A internet, gente, o que tange internet a gente sabe como é que funciona. Vai e volta e a gente tem que ficar saindo e voltando e tá tudo certo. A partir daí, de um espelho consagrado, um espelho energizado, um espelho mágico. Vamos falar sobre espelho mágico, que vocês já sabem que é um espelho consagrado, energizado, que tem atuação no plano espiritual ou que tem uma atuação mágica. Fechou? Combinado? Então, o espelho mágico, a partir daí, a gente deve cuidar dele de forma especial, tá? Primeiro, limpar ele energeticamente. A gente sempre fala sobre limpeza energética, né? Evitar que outras pessoas toquem nesse espelho mágico. Guardá-lo ou posicioná-lo de acordo com a sua função. Abre aspas. Se é um espelho de proteção, ele precisa estar visível, protegendo. Tá bom? Se é um espelho intencionado para amor próprio, esse espelho você precisa guardá-lo e apenas você ter acesso a esse espelho. Consegue entender? Então, o guardar e posicionar de acordo com a sua função é importante para que um espelho consagrado ele cumpra exatamente a consagração que a gente colocou nele. Tá? Então, isso é essencial para que esse espelho seja um aliado na sua parte evolutiva e não um risco energético, certo? Agora, pensem nos espelhos que vocês têm em casa. Agora, Igor, seja bem-vindo, Maitê, seja bem-vinda. Pensem nos espelhos que vocês têm em casa. Que tipo de espelho você tem aí? E para que você usa ele? Né? Então, outro ponto. Ao olhar para o espelho, você já teve alguma sensação diferente? A gente fez a parte de conexão com a mediunidade a semana passada. Então, tem algumas pessoas que participaram da sessão em grupo e vão estar com isso mais aflorado. Vocês vão começar a sentir essas energias, tá? Eu avisei ontem. Será que esses espelhos que tem em algumas casas que ficam de frente para a porta, será que é de proteção? Não tem como a gente saber, né? Patrícia, seja bem-vinda. Vai lá olhar no espelho, Lari. E vocês já consideraram que ele pode estar atuando energeticamente na vida de vocês? Ou nunca pensaram nisso? Né? Tenho 2 espelhos aqui no meu quarto. Eu me olho quando me troco e me maqueio, penteio o cabelo. Linda. Na semana da bruxaria, consagrei o meu para amor próprio e sempre me olho nele e me sinto linda. Essa é a diferença, Cá. Você chegou num ponto que é exatamente a reflexão que eu estou trazendo para vocês. Que tipo de espelho você tem? O que você sente quando você olha para ele? E se você já teve alguma sensação diferente também, né? Porque no caso da Camila, como é um espelho consagrado para amor próprio, quando você olha através do espelho, você sente essa diferença, que é exatamente o que ela relatou aqui.
tá? Eu já tive a sensação que tinha outro me olhando de volta e não era eu, sabe? Algo me observando. Van, seja bem-vinda. Diz que o espelho na porta por fora reflete alguma coisa ruim que possa jogar na gente. Sim, é o que a gente falou aqui no comecinho, tá? Pode refletir, afastar energias negativas, se bem intencionado, tá? Lembrando que tudo vai da intenção que a gente coloca no espelho, tá, gente? Boa noite, Ivan. Contra as coisas ruins. Ai, Camila, não estou nesse nível. Me olho e me vejo feia e gorda. Não é, você é linda, Glau, você sabe disso. Eu já tive, me olhei e vi uma tristeza refletindo a minha imagem. Boa. Porque possivelmente esse seu espelho, ele tá ali para você se autoconhecer, tá bom? Por isso eu fui estudar e aprendi a selar. Exato. Dá um medo, né, Renadinha? Uma coisa louca, né? Falar, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? É isso aí, Glaucia. Você é linda, amor. Certo, gente? Então, dito isso, aprofundem essa conexão com os espelhos, tá? Reflitam se esse espelho, qual é a funcionalidade que ele está tendo na sua vida. Se é um espelho para refletir energias negativas, se é um espelho que. Ai, Reis, eu tenho um espelho aqui, nunca pensei nisso. Ótimo, porque é o que a gente acabou de falar. Espelho comum que a gente usa diariamente, sem intenção espiritual, para arrumar, para decorar, tá tudo certo. Mas um espelho bem intencionado, ele vai trazer essa energia, ele vai carregar essa energia. E aí é onde ele se torna um espelho mágico, tá bom? Flávia, bem-vinda. Sim, dá mesmo. Glau, você estava se sentindo linda esses dias, o que houve? Pois é, gente. Aquele outro espelho que você falou, para usar, ele tem que ter coragem, porque ele reflete o seu eu. Esqueci o nome desse espelho. É o de obsidiana. Sei não, Camila, tô muito gorda. Não, calma, Glau, não é assim. Tudo é um processo. Fiquem tranquilas, tá bom? Então, dito isso, comecem a olhar com mais carinho para os refletores de imagem, que são os espelhos, tá bom? Intencionem o que ele pode virar a favor da sua evolução, né? Então, se ele vai virar um portal de conexão, de repente com seus guias espirituais, é algo evolutivo, né? Eles podem te trazer, às vezes, alguma informação através dali. Se ele vai se tornar um espelho para você se conhecer melhor, também é algo muito evolutivo. Se ele vai se tornar um espelho que vai afastar as energias negativas, né? Então, tudo isso a gente precisa analisar de acordo com cada um do posicionamento que ele tem. Reis, eu não quero colocar nada no espelho, você simplesmente sela ele, você fecha ele, tá bom? Eu estava assistindo uma aula do Vitor Valentim em relação aos espelhos, e ele traz uma informação muito fácil, uma coisa muito prática para selar um espelho. Ele fala que não tem muito segredo em relação a selar um espelho, tá? Você simplesmente toca no espelho e diga para ele qual a função que ele vai ter dali para frente. Então, o selar do espelho é como se você jogasse ali qual é a função que ele vai estar tendo. Então, se é um espelho portal, lógico, tem a parte de consagração, tem a parte de ritual e tudo mais que você precisa fazer. Mas se é um espelho que você precisa selar, boa noite, Rubi! Faz tempo que eu não te vejo. Camila, bem-vinda de volta. Ivone, seja bem-vinda. Alex, seja bem-vindo. Então, exato. E a melhor oração que você pode fazer, Rose, é aquilo que vem do seu coração, é aquilo que vem da sua alma, né?
não tem muito a ver com as coisas decoradas, né, gente? O que vem da alma é o que realmente tem força, é o que realmente vai trazer poder. A gente tem estudado sobre magia e tudo mais, e a magia ela acontece e a gente faz todos os dias através da nossa frequência energética. Aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente intenciona como verdade. Então, essa é a maior magia que existe. É melhor do que qualquer coisa decorada, né? Então, o selar de um espelho, ele é simples desde que você esteja presente, né? A gente trabalhou presença também na parte de bruxaria sutil. E desde que você esteja presente, focado e intencionado, tá bom? Eduardo, Andréia, seja bem-vinda. Rose, me lembra como era a intenção desse? Agora me sinto melhor para encarar. Olha lá, Rose. Certo, gente? Então, dito isso, é uma reflexão pessoal que eu trago para cada um de vocês. Vejam a parte refletora e de que forma eles podem ser utilizados para a sua própria evolução, né? E nossa, Reisa, mas eu não quero utilizar para nada. Então você sela ele e coloca a funcionalidade dele convencional da matéria, tá bom? Gaudênio, seja bem-vindo. Daniele, seja bem-vinda. Eu fiz depois que eu me vi daquele jeito. Hoje já olho e me vejo normal e busquei me cuidar mais. É profunda, essa parte de autoconhecimento com o espelho, ela é muito profunda, gente. Lá o processo de autoestima é assim mesmo. Às vezes eu ainda me sinto horrível, mas se eu me olhar sentindo bem, me sinto melhor ainda. É isso. Claudinete, seja bem-vinda. Sol da Manhã, Ivone, sejam todos bem-vindos. Nossa, Rose, provavelmente que eu teria me sentido da mesma forma na época. Mas isso tem muito a ver com essa parte do autoconhecimento. O ponto que vocês estão tocando é o espelho para autoconhecimento, tá? E isso é muito valioso, porque é o que traz a nossa parte evolutiva, tá? Então, esse ponto que vocês estão tocando é a utilização do espelho para autoestima, para evolução, para se autoconhecer, tá bom? E é muito bom também. Certo? Dúvidas, gente, na live de hoje? Dúvidas? Boa noite, minha linda. Vocês estão tranquilas? Deu uma acalmada aí os espelhos? Curtinha mais gostosa, né? Eu sabia que ia trazer um pouco de polêmica e tudo mais, porque são espelhos, né, gente? A gente escuta falar tanto sobre coisa ruim vinda dos espelhos, né? Filmes também de terror que trazem essas informações negativas em relação ao espelho. Então, eu já esperava que ia trazer um rebuliço aí sobre os espelhos, mas eu sempre procuro trazer para vocês informações do lado evolutivo, né? Medos e inseguranças não fazem parte de uma evolução saudável, muito pelo contrário, né? Faz a gente estagnar, faz a gente não andar, né? Faz a gente retroceder no sentido energético, né? Porque às vezes você tá com a energia boa e aí medo, insegurança, ele baixa bastante. Mas aqui a gente sempre olha no lado evolutivo dos temas, porque eu acredito que é a parte mais importante de tudo isso. Porque o lado negativo é fácil da gente encontrar, né? Agora, de que forma a gente pode usar o espelho de um lado positivo e evolutivo? É exatamente isso que eu vim trazer para vocês. Porque desde a antiguidade, sempre os espelhos foram usados. Na Grécia foi usado como portal,
No Egito e na Grécia também estava muito relacionado com amor próprio, né? Muito relacionado com o amor, através das deusas. Na China, reflete aquilo que afasta o que é negativo e equilibra as energias do ambiente, né? Que é o famoso Bagua, que vocês já conhecem. Então a gente precisa olhar com bons olhos para aquilo que é evolutivo e que pode ser utilizado para que nos auxilie nessa evolução, né? Então, a prática também de você ver através do espelho, né? A gente tem até um filme que chama Alice através do espelho. Não sei se vocês já assistiram, mas ela vê também algumas coisas através do espelho, porque ela passa pelo espelho. Então, assim, temos muitos filmes relacionados ao espelho, onde traz essa informação da conexão entre um mundo e outro, através do espelho, né? É muito legal da gente entrar nesse assunto, porque são coisas que a gente vê no dia a dia, mas às vezes a gente não se conecta, que de repente um celular é um espelho, né? A tela do celular vira um espelho. A tela de um computador, a tela de uma televisão, um vidro, ele reflete, ele vira um espelho. Uma pedra, um cristal, uma obsidiana. A obsidiana a gente vai falar mais para frente, mas tem uma funcionalidade específica. E é o que eu expliquei no começo da live. Cada um desses refletores tem uma energia diferente que você precisa trabalhar. Que nem o Laerte falou, o refletor, que é a linha d'água, ela vai trabalhar nossa parte emocional. Então, a gente tem as bruxas também relacionadas à água, né? Bruxaria das águas, né? Eu tenho até um livro aqui, tá ali no cantinho, falando sobre a bruxaria das águas. Um espelho refletor através do cobre. O cobre já está diretamente relacionado ao elemento terra, né? Então ele vai ter uma funcionalidade energética de outra forma e assim por diante, né? Então é legal a gente saber e trazer essas informações para a nossa consciência e trabalhar isso de forma produtiva. Isso que é o gostoso, que a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue trabalhar aquilo que a gente quer trabalhar e não fica presa às incertezas, inseguranças e tudo mais, né? A gente vem trabalhando com os 4 elementos e trabalhando com os 4 elementos, hoje mesmo vocês perceberam que energeticamente, um espelho d'água é diferente de um espelho de cobre, de ouro e de prata, né? Que era o que era usado antigamente. E que está diretamente ligado também com uma diferença energética nos espelhos de vidro, né? Então, isso é legal da gente saber, né? Gratidão pelo crédito, Isabel. O que a Kátia colocou aqui? Vou buscar no YouTube essa live, não tenho conseguido te acompanhar. Ô, meu amor, semana que vem vai estar, tá bom? Semana que vem vai estar lá. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Pois é o que eu falei no começo da live. Deixa eu ver se eu consigo falar de novo aquela palavra. Cadê? Rituais. Catopitromancia. Catopitromancia, a adivinhação através do espelho. Catopitromancia. Até o final de semana eu vou saber falar. Catopitromancia, adivinhação através do espelho. É onde a bruxa má fala para revelar, né, se tem alguém mais bela do que ela. É exatamente uma prática de clarividência através do espelho. Cida, Yasmin, Sol da Manhã, Jeane, Claudinete, seja bem-vinda. Verdade, eu vi um filme
que um homem do passado passou para o futuro através do espelho. Era um portal, exato. Até o plástico também reflete. Por isso que vocês especialistas recebem tanta energia ruim quando tem alguém na live e está carregado e vocês têm que ter a proteção de vocês para não receber. Breno, seja bem-vindo. Cada um de nós tem a sua forma de proteção, né? Então, e tá tudo bem. Né? Porque não é só porque a gente é especialista, isso daí acontece do dia a dia, né, gente? Nosso dia a dia a gente entra em contato com muita energia, né? Que às vezes a gente não tem consciência, mas a partir do momento que a gente tem consciência, certo, gente? Já falei sobre os cuidados do espelho, já falei sobre uma reflexão pessoal. Quero que vocês tragam para mim amanhã essa reflexão sobre os espelhos que você tem na sua casa, tá? Que tipo de espelho que é, para que você utiliza ele, se você percebeu alguma sensação diferente, ou se de repente vocês já consideraram aquele espelho, aquele refletor atuando energeticamente na sua vida. Porque eu acho que é a parte mais legal, né? A gente botar ali a energia e fazer ele se tornar um objeto consagrado atuando a nível invisível pela gente, né? Quem não participou da aula de consagração de objeto tem e-book aqui, tá, gente? E-book sobre consagração de objetos, tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, hoje a gente falou sobre a história e simbologia dos espelhos, tá certo? Dúvidas, meu povo? Foi tranquilo, né? Eu achei que ia ter mais dúvida do espelho. Então, bora lá, porque amanhã a gente vai aprofundar esse negócio do espelho. Interessante, né, Vivi? É legal. Catoptromancia. Catoptromancia. Chama. Adivinhação através do espelho. Thaisa, Jéssica, Juliana, Fran e Maria Samara, seja bem-vinda. Capitromancia, não é catoptromancia. Catoptromancia chama. Catoptromancia. Adivinhação pelo espelho. Catoptromancia, gente. Certo? Dúvidas? Se não tem dúvidas, a gente pode... Ah, spoiler de amanhã, né, gente? Quem quer spoiler de amanhã? Nossa live de amanhã. Deixa eu ver aqui. Sobre o que vamos falar amanhã. Se alguém quiser me dar de presente de aniversário e-book da Reis, eu agradeço. Pois é, gente. Aniversário da Gláucia hoje. Amanhã nós vamos falar sobre espelhos como ferramenta energética e mágica. Essa semana. Amanhã já começa. Então, a gente vai falar amanhã sobre como os espelhos podem ser utilizados para ampliar a nossa intuição. Galera que participou da Semana da Mediunidade vai entender sobre o espelho agora para ampliar a nossa parte intuitiva. Vai entender como a gente pode utilizar o espelho para realizar meditações profundas. Como que a gente pode utilizar o espelho para proteger os ambientes. E vou trazer algumas práticas seguras para que vocês consigam transformar o espelho de vocês em um aliado energético para o dia a dia de vocês, que é a parte mais legal e mais gostosa. Eu sempre venho aqui, a gente conversa, a gente tem aula, a gente tem parte teórica, mas o que eu mais gosto é a prática. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Então, amanhã a gente vai falar exatamente sobre como a gente pode transformar um espelho num aliado nosso energético. Fechou? Amanhã vai ser bem legal, gente. O de japamalas, o de limpeza energética e o de alinhamento de manifestação. Olha lá, a Gláucia quer presente, gente.
Eu adoro a Gláucia porque ela é igual eu. Né, Gláucia? Se a gente não falar, as pessoas não vão saber, não é verdade? É sobre isso, eu concordo com você. Ó, a Gláucia quer um e-book de japamala, de limpeza energética ou de alinhamento e manifestação. Quem quiser dar de presente para ela, compra o e-book aqui, ó, e já manda para ela por mensagem aqui. É isso aí, já fiz sua propaganda também, Glau. Vamos embora. Eu gosto de gente assim, decidido e sabe o que quer. Bora para o encantamento de encerramento de live, gente. O encantamento de encerramento de live para a gente fechar essa egrégora poderosa de estudo sobre espelhos nessa noite, né? E amanhã a gente tem mais falando sobre o espelho como ferramenta energética e mágica, que vai ser fantástico amanhã. Amanhã eu vou trazer dicas aí mais práticas para vocês colocarem no dia a dia de vocês. Fechou? Então vamos para o encantamento de encerramento de live, para que a gente feche essa egrégora energética e para a gente coloque, que a gente consiga colocar em prática todos os ensinamentos dessa noite. Espelhos, portais, proteções e mitos. Que o espelho mostre o que é real, com luz e sombra no mesmo sinal. Maravilhoso, hein? Leve contigo esse portal sagrado e que teu reflexo seja sempre encantado. Assim é, assim seja, está feito. Maravilhoso. Maria José, eu sei que foi você, eu já vou agradecer. Gratidão pela mandala, amor. Já sei que foi você. Maria Elane, bem-vinda. Falei que Maria José nem tinha olhado ainda, eu sabia que era você. Faz um fechamento maravilhoso, né? É a coisa mais gostosa. Gratidão, viu, Maria José? Lindo de morrer, gente. Adoro. Camila, bem-vinda. Então, amanhã falamos sobre espelhos como ferramenta energética e mágica. Lindo, né, Camila? É lindo, gente. Sincronicidade sempre. Grupo Alquimia das Almas é muito forte, gente. É uma egrégora extremamente forte e muito poderosa. A gente viu ontem na parte mediúnica, né? Ontem foi divino, diga-se de passagem. Reisa, tá acontecendo o quê, cara? Meu esposo, de tanto te ouvir, tá querendo aplicar. Oh, viu? Eu falei para você, Camila. Ai, gente, eu adoro esses feedbacks de vocês. É muito prazeroso a gente escutar que de alguma forma, é lindo, né, Renadir? De alguma forma eu estou conseguindo ajudar vocês, né? Que vocês se permitam passar por isso que vocês estão passando e que vocês, de alguma forma, eu consigo auxiliar no processo evolutivo de vocês. Para mim é muito gratificante. Então, sempre que vocês tiverem algo a relatar, relatem, tá? Porque é nesses relatos que a gente percebe o quanto é poderoso, às vezes, uma única live que traz uma energia tão forte, uma mudança tão linda, uma reconexão de vocês com a espiritualidade de vocês, que não tem preço, gente, vai além da matéria, sabe? Então é muito gostoso receber esse feedback de vocês e o quanto em um grau bem pequeno vocês se permitiram passar por isso, né? E de alguma forma, em um curto período da sua vida, eu estou participando. Gratidão, viu? Gratidão, é lindo de saber. Ele falou sozinho de pôr um espelho na porta pelo lado de fora com os comandos que você der. Lindo! A gente vai fazer, tá? Que você falou para mim que a Iemanjá queria que eu voltasse para casa e ela fez eu voltar. Gratidão. É lindo, lindo, lindo. Laura, bem-vinda. É lindo. E, Kate, digo mais, tem mais famílias aqui assistindo, tá? Que tá em um único celular. Vai ter outra, a família toda tá assistindo. E começou igualzinho, você e seu marido. Então, para mim, é muito gratificante num período muito curto da vida de vocês, eu estou conseguindo participar. É muito maravilhoso isso. Eu jurava que ele vinha com uma piada, eu já estava rindo.
Gratidão, Reisa. Gratidão, Jéssica. Gente, gratidão pela presença de cada um de vocês. É lindo. É uma reconexão, tá, cara? É uma reconexão muito profunda. Nada é o acaso, são reconexões, tá bom? Parabéns, viu? Certo, gente? Certo, meu povo? Bora então? Amanhã a gente vai falar sobre os espelhos como ferramentas energéticas e mágicas. Vai trazer a parte de proteção, vai trazer a parte de meditação, vai trazer a parte de ampliação da sua intuição. Amanhã vai ser bem legal. Então, amanhã, 7 horas da noite, estaremos aqui de volta. Quem eu for ver daqui a pouco. Tem live da Regiane? Tem, né? Quem for ver daqui a pouco na live da Regiane, até daqui a pouco. Gratidão pelo coração. Gratidão, Cá. Quem eu for ver daqui a pouco, até daqui a pouco, vou fazer as leituras do Grupo Alquimia das Almas aqui. E quem eu for ver amanhã, até amanhã, 7 horas da noite. Semana inteira falando sobre espelho. Bora colocar a magia no ar. É sobre isso. Gente, beijo. Um abraço no coração de vocês, um ótimo descanso. Não esqueçam que hoje é segunda-feira. Quem tem tronqueira de esquerda para firmar, hoje é dia de acender as velas de esquerda. Fechou? Beijo, abraço, bom descanso e até amanhã ou até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente.